Quero compartilhar um pensamento com vocês, debaixo de um tema, uma palavra que eu e você conhecemos, faz parte do nosso vocabulário. Eu e você, como cristãos, já falamos, já ouvimos, citamos versículos, e nós vamos conversar hoje sobre um tema chamado justificação. O que é justificação? O que significa justificação? Justificação pode parecer uma palavra tão simples, tão pequena, mas é uma das bases da nossa vida. Eu e você só podemos reinar em vida porque fomos justificados. Eu quero usar um texto base para esse pensamento de Romanos, capítulo 5, versículo 18, que diz: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos, para a justificação que dá a vida. A parte A do versículo diz: portanto, assim como por uma só ofensa, por um só pecado, por uma só atitude de Adão lá no princípio, veio o juízo sobre todos os seres humanos. E esse juízo levou à condenação, levou à morte. Assim também por um só ato de justiça, por uma ação de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, por meio dele veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. A ação de Adão no princípio levou à condenação, que levou à morte. A ação de Jesus levou à justiça, que trouxe a justificação, que nos deu a vida. Justificação que dá a vida. A palavra vida aqui é zoe. Eu sei que você já sabe disso, zoe. Zoe é o estado de alguém que está cheio de vitalidade ou é animado. Ou seja, quem tem a vida zoe é animado. Aleluia! Os helpers da conferência são muito alegres. Isso, eles têm a vida zoe na vida deles. Eu e você temos a vida de Deus, a vida zoe, nós somos animados, da absoluta plenitude da vida, tanto em essência como eticamente. É uma vida real, é uma vida genuína, é uma vida ativa, é uma vida vigorosa, devota a Deus, abençoada agora, aqui, já nesse mundo, e também que será abençoada futuramente. A vida zoe que faz parte da minha vida é uma vida onde nós já somos abençoados agora. Como? Saúde perfeita, paz, alegria. E como futuramente nós já temos todas as coisas? Um dia, na volta de Cristo, nós teremos esse corpo aqui glorificado. Um corpo perfeito, um corpo que durará eternamente. Ou seja, a vida zoe já nos deu bênçãos agora, para vivermos agora, reinarmos em vida agora e também futuramente. Nesse texto que nós lemos aqui, nós conseguimos enxergar dois tipos de reis. No primeiro diz, a morte. Um tipo de rei é a morte entronizada pelo pecado. O texto diz que por uma só ofensa veio o juízo. O juízo aqui é a condenação, é a separação entre Deus e o homem. Mas um segundo tipo de rei é a graça. A graça que reina por intermédio da justiça. O texto que nós lemos na parte B diz: por um só ato de justiça veio a graça sobre todos. Que graça é essa? É uma vida abundante, é a vida zoe, uma vida de alegria constante, uma vida vitoriosa, uma vida de justiça. A transgressão de Adão, o pecado de Adão, levou toda a humanidade à condenação. Porém, pela obediência de um só, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós temos a redenção e a remissão de pecados. Só lembrando que redenção existir uma dívida, e a redenção ela vem e paga a dívida que existia.
Eu e você tínhamos uma dívida e a redenção veio e pagou essa dívida. Agora, o que é a remissão? A remissão é, além da dívida ter sido paga, eu agora tenho o perdão desses pecados, a ponto de Deus nem se lembrar mais desses pecados. Eu e você, então, temos a quitação da dívida e, além disso, o perdão desses pecados, a ponto de Deus nem se lembrar mais. A ressurreição de Jesus, dada pelo Espírito de Deus, é a prova, é a garantia, é o sinal, é a marca de que eu e você fomos justificados. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, e isso simboliza, isso significa, é como se existisse ali um papel dizendo: essa é a prova que eu e você precisamos para nos afirmar que nós fomos justificados. E o ponto 1 dessa mensagem, desse pensamento é: o que significa ser justificado? Eu fui justificado. Nós falamos isso, faz parte do nosso vocabulário. Mas o que significa ser justificado? Justificação é ser considerado justo, é ocupar a posição correta, é estar posicionado no lugar que lhe é devido, no lugar que é direito estar posicionado. Justificação é ser julgado justo, é uma sentença favorável pela qual Deus absolveu a humanidade e disse: vocês são aceitáveis. Quando Jesus estava naquela cruz, a Bíblia vai nos ensinar que o véu do templo se rasgou. Isso está dizendo o seguinte, Deus está afirmando o seguinte: agora eu e você somos aceitáveis à presença de Deus. Eu e você agora podemos entrar na presença de Deus. O véu do templo se rasgou. Lembrando que esse véu simbolizava o quê? Naquela época, o tabernáculo, existia o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. E entre o lugar santo e o santo dos santos existia uma cortina, onde uma vez por ano o sacerdote entrava e oferecia um holocausto. Se ele estivesse em pecado, ele morria. A Bíblia nos ensina que ele entrava com aquela roupa, existiam umas cordas, uns sinos, e conforme ele andava, aquele sino fazia barulho. Se parasse de fazer barulho, simbolizava que ele tinha morrido. E as pessoas que estavam do lado de fora puxavam aquela corda, porque elas não poderiam entrar, porque se elas entrassem, elas também morreriam. Mas com a obra de Cristo Jesus na cruz, o véu do templo se rasgou, e hoje eu e você podemos entrar. Essa é a sentença de Deus favorável, dizendo: agora a humanidade é aceitável na minha presença. Por exemplo, o rei que se assenta no trono. O trono é a posição correta do rei. O trono representa a cadeira do governo de comando do rei. Ninguém questiona o rei de estar assentado no trono, porque o trono representa a posição que emana ordem. É uma organização de comando. Ou seja, o rei assentado está dizendo o seguinte: esse lugar me é devido. A justificação que nós temos em Cristo Jesus não é apenas uma declaração de Deus, uma afirmação de Deus dizendo que eu e você somos justos, mas é também a vida do próprio Deus implantada dentro de mim e você. Deus não apenas disse que eu e você somos aceitáveis, que eu e você somos justos, mas Ele implantou a vida dele dentro de mim e você, nos colocando então em uma posição de justiça, dizendo que nós somos justificados por Deus, e por Ele ter implantado essa vida em nós, isso nos torna uma nova criação, isso nos dá um novo começo, uma nova história, uma nova vida. Tudo isso pelos méritos de Cristo Jesus, que foi ressuscitado dentre os mortos pelo Espírito de Deus. E hoje eu e você então podemos entrar na presença de Deus, sendo declarados por Deus como justos, como aceitáveis, e dizer: Pai Celestial. É por isso que eu e você podemos chamar Deus de Pai. E essa é a verdade para toda a humanidade. A diferença é que somente aqueles que estão em Cristo Jesus vivem dessa liberdade, desfrutam dessa vida de justificação e não estão debaixo de condenação, debaixo de morte. Mas isso é para toda a humanidade. E aqui eu quero abrir um parênteses.
Essa é a boa notícia que eu e você carregamos e devemos falar para as pessoas. As pessoas não sabem disso, elas estão debaixo de engano, achando que estão ainda debaixo de condenação. E estão por quê? Porque não estão em Cristo Jesus. O Senhor delas ali é a morte, Satanás. Mas em Cristo Jesus, Deus já justificou. E eu e você só precisamos fazer uma coisa: crer em Cristo Jesus, receber Ele em nossa vida e confessar com a nossa boca. Mas as pessoas ali fora não sabem disso. Elas acham que precisam fazer algo para ser justificado. Eu preciso fazer uma caminhada, eu preciso andar de joelhos, eu preciso subir a escada, eu preciso jejuar, eu preciso para poder me ser declarado justo. E ninguém é declarado justo por aquilo que ele faz. É somente pela obra de Cristo Jesus. Olha o que diz em Romanos 4, versículo 24 e 25. Mas também, por causa de nós, a quem há de ser imputado? A nós, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. A outra versão, na versão correta, no grego original, diz que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Não foi para a nossa justificação, mas sim por causa da nossa justificação. Jesus ressuscitou dentre os mortos por causa da nossa justificação. Se eu e você, se a humanidade não tivesse sido justificados, Jesus estaria morto até hoje. Jesus só ressuscitou porque eu e você fomos justificados. E por que eu e você fomos justificados? Porque a obra de Jesus foi perfeita. Imagine a cena comigo. Ao terceiro dia, Jesus estava lá no túmulo. Aí o Espírito Santo chega, bem quietinho. Jesus, ô Jesus, deu certo. Ei, deu certo. Eles foram justificados. Deus já declarou uma sentença favorável a eles, dizendo: eles foram justificados, eles são justos, você pode ressuscitar, você pode voltar à vida. Ei, Jesus, Filho do Deus vivo, levante-se. E Jesus abriu os olhos e deu certo, funcionou. O Espírito Santo foi um lembrete a Jesus dizendo: ei, eles foram justificados, você pode ressuscitar. Está feito, está consumado, está tetelestai. A graça de Deus perdoou o pecador e concedeu ao pecador vida eterna. É por isso que eu e você podemos reinar em vida hoje, por sermos considerados justos diante de Deus. Vale ressaltar aqui que isso só é possível por causa do ato de obediência de Cristo Jesus. Sem haver a obediência dele, não poderia haver qualquer vida ressurreta em nós. Não haveria vida zoe em nós se Jesus não tivesse obedecido. E nem poderia haver reino em vida através do Espírito Santo. A obediência não é apenas uma questão de seguir regras. A obediência é muito mais do que isso, é uma demonstração de respeito profundo pela orientação e a liderança. Um ato de obediência de justiça, ou em outras traduções, a justiça de um. Por causa da justiça de um, Cristo Jesus, eu e você somos declarados justos. Por causa da demonstração de respeito profundo a Deus, a palavra de Deus, Jesus não desistiu, ele não desanimou. Isso custou a vida dele, mas porque ele foi obediente até a morte de cruz. Por isso eu e você podemos reinar em vida, por isso eu e você fomos justificados. Lucas, mas e o pecado de Adão? Que se lasca Adão. Nós somos justificados, nós temos uma vida abundante. Não quero saber de pecado, não vou falar de Adão. Eu quero saber de Jesus, do Espírito Santo, vida zoe, vida alegre, vida abundante. O processo iniciado pela desobediência de Adão é revertido em Cristo Jesus, onde Jesus dá à humanidade a oportunidade de um novo início, de um novo começo, de uma nova história. Cristo se tornou o cabeça da igreja, daqueles que são justificados, redimidos, triunfantes, daqueles que têm uma viva esperança e estão vivendo na graça pela fé até que Ele venha.
Isso é eu e você, essa é a nossa vida, vida de quem foi justificado. Romanos 5:1 nos ensina aqui: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados mediante a fé. Por sermos justificados, eu e você temos paz com Deus. O véu que separava eu e você de Deus foi rasgado, porque nós somos justificados. Por isso, não desperdice essa vida que você tem em Cristo Jesus. Não desperdice isso que Deus está dando a você. Não queira viver buscando ser santo. Não queira viver a sua vida buscando se justificar. Não queira viver a sua vida se justificando para outras pessoas. Você já foi justificado. Não queira viver uma vida no esforço próprio, uma vida de arrogância, achando que a sua oração vai mover Deus, achando que a sua oração vai justificar você. Não faça isso, não creia nisso. É somente pela fé que eu e você somos justificados. Deus não vai se mover por causa da minha oração. Deus não vai se mover por causa do meu jejum. Ele não vai. Ele já se moveu, dando Jesus para morrer no meu e no seu lugar, nos justificando, nos colocando numa posição de justiça. Deus já fez tudo o que tinha que ser feito. Agora só resta uma coisa: crer, receber e confessar Jesus como Filho do Deus vivo. Jesus naquela cruz disse: tetelestai, teleios, está perfeito, está consumado, está pronto. Gálatas 2,16 nos ensina aqui: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Repita comigo: não é. Agora com quem está crendo nisso: não é. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido, eu e você, aba jovem, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém, repita comigo, ninguém será justificado. Pelas obras da lei ninguém é justificado. O religioso não entende isso. O religioso não consegue receber isso. O religioso é aquele que acha que tudo que ele tem, que ele pode, que ele é, vem do esforço dele. Não, eu orei e Deus se moveu. Eu disse e Satanás recuou. Eu mandei e aconteceu. O religioso ainda acha que é na força dele, é na experiência dele, é no intelecto dele. Eu dei o dízimo e Satanás recuou, soltou minhas finanças. O religioso quer ser justificado pelas suas obras. Ele ainda vive achando que pela prática da lei será justificado. E o texto, a Bíblia nos ensina: não vai. O religioso acha que será justificado pelas suas orações, pelo tanto de tempo que ele ora. Uma vez eu ouvi um pastor aqui, não vou citar o nome porque eu não lembro quem é o pastor, mas ele diz o seguinte: o seu líder de oração não tem que ser aquele que ora mais. O seu líder tem que ser aquele que tem a oração respondida. O que adianta orar 10 horas e não acontece nada? Melhor orar 1 minuto e acontecer do que ficar orando 10 horas. Ficar repetindo um monte de palavras, achando que isso vai fazer alguma coisa mudar na minha vida. Não vai. Eu não sou justificado por isso. Eu fiz caridade, eu estou jejuando, eu não estou falando palavrão, eu não estou falando mal do próximo, achando que isso vai me justificar. Não vai. É somente pela fé em Cristo Jesus que nós somos justificados. É somente crendo em Cristo Jesus, recebendo Ele em nossa vida e confessando com a nossa boca, como essas pessoas fizeram aqui agora. Isso aqui é a demonstração perfeita. Não importa, pessoal, vocês que aceitaram Jesus agora, não importa o que você fez, o que você falou, cara, tudo aquilo ficou para trás. Agora vocês estão em uma posição de justiça, vocês foram justificados. Vocês receberam Jesus na vida de vocês. Você já é justificado pelos méritos de Cristo Jesus. O seu foco não está em fazer alguma coisa para ser justificado. Você já é justificado. E agora o seu foco está em conhecer o que é essa justificação.
Eu não estou querendo me tornar justo, eu já sou justo, e agora a minha vida é para conhecer o que é essa justiça. Essa é a nossa vida, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é o que nós fazemos até a volta de Cristo. Gálatas 5,4 nos ensina que vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus. Quem quer ser justificado pela lei está separado de Cristo. Se eu estou separado de Cristo, eu sou cristão? É somente pela graça de Deus, mediante a fé, que nós somos justificados. Se quisermos usar da lei, das obras, do esforço próprio, para nos justificarmos, nós estamos debaixo de maldição e não debaixo da graça. Gálatas 3, 8, 11 nos ensina isso. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus justificaria os gentios, eu e você somos considerados gentios, nós não somos judeus, que Deus justificaria eu e você pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você, Abraão, serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Pois todos os que são da obra da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente, é óbvio, é notório, é sabido que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Eu e você vivemos pela fé, justificados pela fé em Cristo Jesus. É somente em Cristo Jesus que somos declarados justos. Ele já pagou o preço, Ele já foi crucificado. Eu e você não precisamos acrescentar mais nada à obra de Cristo Jesus. Na história humana houve dois grandes eventos. Primeiro, a transgressão de Adão, que levou à ruína e à morte. E o segundo, o ato de expiação de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, que trouxe paz e vida. Por causa desse ato de Cristo Jesus na cruz, a graça teve o direito de fluir, de se manifestar. A abundância da miséria humana, o tamanho da desgraça humana, provocou o fluxo abundante da graça. Me permita dar dois exemplos. Quanto mais seco é um deserto, mais água eu preciso para que aquele deserto deixe de ser seco. Correto? Quanto mais sequidão há no deserto, mais água eu preciso para que aquele deserto deixe de ser deserto. Imagina uma mãe com um filho de 6 anos, 7 anos. E a mãe fala: filho, eu não quero que você jogue bola na rua. Essa rua aqui é muito movimentada. Essa rua aqui passa muitos carros. Essa rua aqui passa caminhão. É perigoso você jogar bola na rua e você ser atropelado. Mas o filho, por decisão própria, decide jogar bola na rua. E ele é atropelado. A mãe não vai sair de casa com a cinta na mão, com a vara na mão, para punir o filho, para bater no filho, para castigar o filho. Por quê? Porque o acidente já causou um estrago muito grande no filho. Pelo contrário, a mãe sai correndo em direção ao filho para salvar o filho, para resgatar o filho. Vocês estão pegando? Assim também foi com a transgressão de Adão. A transgressão de Adão, longe de destruir o fluxo da graça, pelo contrário, provocou um fluxo ainda mais abundante da graça de Deus. Deus não veio para punir, Deus não veio para condenar, pelo contrário. Olha o que nos ensina em Romanos 5,20. Veio, porém, a lei para que a ofensa, para que o pecado de Adão abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu e você fomos justificados por conta disso. Quero convidar você a se colocar em pé. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo: a justificação não se resume apenas em uma declaração de que nós fomos justificados, de que nós estamos numa posição correta diante de Deus, mas também inclui a implantação da vida de Deus em nós, mediante a fé. E é essa vida que produz em cada um de nós a retidão exigida pela lei.
A justificação nos colocou em uma posição de sermos chamados filhos de Deus, a imagem de Cristo Jesus, sem nenhum complexo de inferioridade. Tudo isso pela graça de Deus, que se manifestou o Salvador a todos os homens. Ser justificado é crer na obra de Cristo Jesus, ter a certeza, a confiança de que aquilo que Ele fez foi teleios, foi perfeito, está consumado. Eu creio nisso, eu recebo isso, eu saio da condenação e vivo uma vida de justificação. Essa é a vida que Deus conquistou para mim e você em Cristo Jesus. Continuem abençoados.